nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: "O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação." Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: "Vós não entendeis nada? Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira?" Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público, no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: "O que vos parece? Será que ele não vem para a festa?" Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, contemplamos o texto sagrado onde o evangelista relata essa realidade da perseguição contra Jesus Cristo. O evangelista mostra que os judeus estavam preocupados porque Jesus Cristo realizava tantos sinais, e esses sinais são sinais messiânicos, que eles estavam preocupados que todos reconhecessem Jesus como o Messias. Veja que no texto sagrado mostra uma realidade que faz uma contraposição entre o Messias e, do outro lado, o templo e a nação. Esses judeus, principalmente aqueles que eram sumos sacerdotes naquela época, eles estavam muito mais preocupados com a sua segurança, com o seu bem-estar, do que com a obra de Deus que deveria se realizar através do Messias, de acolher o Messias enviado por Deus. Por isso que eles preferem conservar o templo e a nação e matar o Messias, porque esse Messias poderia ser causa de destruição para eles. E nós vemos diante da obra de Deus que o Messias vem para gerar vida, vem para salvar, vem para libertar. Mas esses homens, eles não queriam a obra espiritual de Deus, mas eles queriam permanecer na sua obra material. Queriam permanecer na sua segurança e no seu conforto. E por isso que Caifás vai dizer que é melhor que um morra por todo o povo do que perecer a nação inteira. Veja que Caifás, ele prefere a obra humana do que a obra de Deus. Por isso que nós precisamos também olhar para a nossa vida e perceber diante dessa realidade, porque muitas vezes nós podemos cair nesse grande erro de tentar salvar a nossa segurança, os nossos confortos, os nossos prazeres, as nossas comodidades e matar o Messias em nós, matar Cristo em nós. Isso é uma coisa que é importante na nossa vida, refletir sobre a presença de Deus na nossa vida e a obra de Deus que deve acontecer na nossa vida. Por isso que muitas vezes nós seremos chamados a renunciar, a deixar de lado as seguranças, a realmente ser capazes de abandonar
aquilo que pode matar a presença de Deus na nossa vida, para que possamos realmente sermos esse templo santo da presença de Deus e não se preocupar com a construção de pedra, não se preocupar com a segurança de um povo, porque a segurança de um povo não se dá nos bens materiais, mas se dá na sua convicção de vida eterna. Essa é a convicção da igreja. É isso que nós precisamos aprender a crescer no nosso coração, porque senão cairemos sempre nesse grande perigo que esses homens caíram na sua época, de conservar o bem material, de conservar a segurança do seu povo, na verdade, a sua própria segurança, os seus próprios prazeres, e matar aquele que vem para libertar, para salvar e para realizar uma obra da graça divina na vida do seu povo. Nós precisamos refletir justamente sobre isso. Por isso que Jesus Cristo, ele vem, realiza os seus sinais. E nós sabemos muito bem os sinais que Deus já realizou na nossa vida. E por isso, nós precisamos realmente aprender a valorizar esses sinais e a presença de Deus, para que assim possamos ser capazes de deixar o bem material, que é passageiro, para se apegar sempre ao bem eterno, que é o próprio Deus na nossa vida, que é o próprio Cristo. E essa profecia que o evangelista vai dizer que Caifás vai fazer, dizendo que é melhor que um morra por todos, é isso que vai acontecer com Jesus Cristo. Mas na nossa vida não pode acontecer assim. Nós precisamos permitir que Cristo permaneça vivo em nós e as outras coisas possam morrer, para que nós possamos realmente experimentar a verdadeira vida em Deus. Essa é sim a vida cristã, o chamado de cada um de nós. E aproximando-se a Semana Santa, onde nós meditaremos essa realidade, nós veremos como que esse povo vai realmente condenar o Filho de Deus. Essa condenação que muitas vezes nós temos a grande tentação de fazer, condenar o Filho de Deus à morte em nós. E nós não podemos fazer isso, porque quando condenamos o Filho de Deus à morte, nós, como Filho de Deus, também caímos nessa morte. Mas Jesus Cristo morre para ressuscitar. E quando nós morremos e matamos o Filho de Deus em nós, nós morremos não para a vida eterna, mas para a morte eterna. E por isso precisamos sim refletir na nossa vida o que é preciso deixar de lado. Qual é a nossa nação? Qual é o nosso templo? As coisas materiais e passageiras que nós achamos sagrados. E realmente tirar o adjetivo de sagrado dessas coisas para colocar em Deus. Porque só Deus é eterno e só Ele pode gerar plenitude verdadeira na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.